Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho da Casa Fesa, todas as segundas. É um prazer estar aqui, né, neste momento do Evangelho maravilhoso, fortalecedor. Eu fico muito grata pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, de forma virtual, uma forma diferente, mas é o evangelho que não pode parar nas nossas vidas, né? A mensagem que ela possa chegar a cada um que está em casa, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É um evangelho fortalecedor e é um prazer para mim estar participando desse evangelho da noite de hoje. Sou muito grata. Antes de nós iniciarmos o evangelho da noite de hoje, eu pediria a todos para iniciarmos com oração, né? Vamos, neste momento, fecharmos nossos olhos e elevar, assim, o nosso pensamento a Jesus Cristo, dizendo assim: Pai, obrigada por mais uma vez estarmos aqui. Obrigada pelo Teu Evangelho renovador. Obrigada pelas Tuas palavras. Obrigada pela oportunidade da vida. Pedimos, Jesus, pedimos aos bons espíritos de luz que abençoe a todos os necessitados, neste momento de pandemia principalmente, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, as pessoas que estão precisando da Tua palavra, as pessoas que estão enfermas mentalmente, temorosas com esse momento que nós estamos vivendo. Eu peço, Senhor Jesus, em Teu nome, que abençoe a todos os necessitados e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo todo. E que possamos dizer, numa só voz, todo o nosso coração, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentações do corpo e do espírito. E livra-nos do mal de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus, Deus. Muito obrigada. E aí, gente, vamos fazer o evangelho da noite de hoje. O evangelho é o capítulo 17, né? No capítulo 17 tem como título Sedes Perfeitos, né? E tem vários subtítulos, né? E o da noite de hoje vai ser o último subtítulozinho lá no final, que é cuidar do corpo e do espírito, né? Lá no finalzinho do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. E ele inicia com esse texto, ele inicia com a pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Certo? Ou seja, o que ele quer dizer? Para termos a perfeição moral, nós teremos que, tipo, tirar o nosso corpo, né? Sacrificar o nosso corpo. Então, nós vamos destrinchar um pouquinho esse texto muito bacana, certo? E mais adiante ele diz assim: para que essa prisioneira viva, a prisioneira que ele fala aqui no capítulo é a alma, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação disposto, forte. Então, os espíritos, eles afirmam aqui, né, que para que nós consigamos a liberdade da alma, o nosso corpo tem que estar são. Então, com isso, nós, né, identificamos aqui nesse capítulo que cuidar do corpo e do espírito, sim, tem que cuidar dos dois. Tem que cuidar do corpo e tem que cuidar do espírito. Ele continua mais, né? Mais abaixo. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, nós devemos amar a alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Então, são duas,
coisas que devemos andar em conjunto, né? Devemos andar em conjunto andar em conjunto, que eu digo, andar harmoniosamente, cuidar para que tenhamos harmonia do nosso espírito e do nosso corpo, né? Talvez cuidar do corpo seja até bem mais fácil do que cuidar do espírito, né? Cuidar do corpo, nós todos sabemos, né? Ter uma alimentação saudável, caminhar, fazer atividade física, não exagerar dos alimentos, né, gordurosos, ter uma vida saudável, e cuidar do espírito. Seria o quê? Né? Vimos aqui no Evangelho que os dois têm que andar em harmonia. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, o instrumento daquela. Então, o corpo é instrumento da alma. Então, os dois têm que andar em harmonia. Então, cuidar da alma nós já bem sabemos, né? Ter alimentação saudável, atividade física, caminhar, correr, e aí vai. E cuidar da alma, né? Cuidar do espírito seria o quê? Né, que poderíamos fazer para alimentá-la, para que ela tenha também harmonia, né? Para que os dois possam andar em harmonia. Como é que nós poderemos fazer, né? A alma, ela tem um alimento que não é material. E talvez às vezes fique mais difícil da gente entender ou então de praticar, né? Seria muitas vezes uma boa leitura, o evangelho fortalecedor, boas práticas, por que não? A caridade que dá um alimento invisível para nossa alma, o perdão, o amor, entender o outro com as suas diferenças, né, com as suas falhas, amar incondicionalmente, que é difícil, né? Então seria todos os exercícios que Jesus nos ensinou no Evangelho. Alimentarmos a nossa alma seria fortalecê-la na prática do Evangelho. Fortalecê-la com instrumentos e também na prática do Evangelho de Jesus Cristo. Estaremos fortalecendo o nosso espírito e assim os dois caminhando o equilíbrio e chegaria ao ponto maior. E por que, né? Vocês poderiam até perguntar, mas Samira, como é que por que um tem que andar em equilíbrio e o outro também tem que andar em equilíbrio, né? Um passa para o outro as sensações, as energias, os sentimentos, será? Ou eles estão divididos por serem, né, matéria, o outro semimaterial, ou o outro não é material, né? E aí queria ler para vocês um trechinho do Livro dos Espíritos, que a gente pode abrir aqui. Tem um Livro dos Espíritos aqui na parte, na questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Aí a resposta é há o laço que liga a alma ao corpo. Então, o laço que liga a alma ao corpo. Então, existe um laço que liga a alma ao corpo. Que laço é esse? O perispírito. Então, o perispírito, ele liga e passa as informações do corpo para a alma e da alma para o corpo. Por isso que os dois, eles têm que andar bem, harmonicamente. E ele continua mais, né? Que esse perispírito é semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Olha aí que interessante. Então, nós temos o nosso corpo, temos o nosso espírito e entre eles o perispírito, que é semimaterial, para que haja a comunicação dos dois. A comunicação entre o corpo e o espírito e entre o espírito e o corpo.
Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Olha aí que interessante. Então, o perispírito, ele atua neste objetivo, de levar as informações do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Por isso que quando nós estamos bem, né, nosso espírito está bem, nosso corpo fica bem e é uma energia maravilhosa que a gente não sabe identificar. Quem passou essas informações, o perispírito. Quando nós trabalhamos o nosso corpo, que ele também está bem, essas informações também são passadas para o espírito, né? O perispírito cuida disso. Por isso que agora confirmou-se por que nós temos que andar, né? Com os dois, cuidar do corpo e o cuidar do espírito. Nós temos que andar com os dois bem para que não adoeça, porque um pode adoecer o outro. Sim, isso pode acontecer, sim, sim. Se eu cuidar do meu corpo e esquecer do meu espírito, então meu espírito ele pode adoecer. E aí eu posso ter problemas com meu espírito, né? Que é a alma doente, né? E nós vemos muitos problemas que acontecem, variados, e fisicamente está bem, mas está doente da alma. E muitas vezes a alma está doente e passa a doença também para o corpo. Também isso acontece. Eu recordo muito, eu tenho uma amiga que ela faz um acompanhamento, né? Um acompanhamento já a longas datas com a médica e do nada ela desenvolveu um câncer. E aí a médica ficou surpresa, porque já conhecia a estrutura do corpo dela, né? Conhecia as suas células, conhecia, né, toda o seu desenvolvimento do seu corpo, e porque já uma certa, né, do nada, que ela havia feito acompanhamento, havia feito os exames, aqueles de rotina, e apareceu aquele câncer nela, né? E aí a médica imediatamente falou com ela, mandou ela ir para psicólogo e tudo. E a médica foi bem sincera, disse, o que aconteceu com você? Porque eu lhe conheço, certo? Você conheço como o seu corpo, né? Já há 10 anos você vem aqui fazer só acompanhamento, porque você não adoece, porque você faz atividade física, você faz hidroginástica, você faz natação, você faz alongamento, você faz ginástica, dança, tem alimentação totalmente regrada, tem uma filha nutricionista, você vem aqui, as suas taxas estão todas ok, vem só para a título, né, de acompanhar, de ver como é que tá, e do nada você já vem com esse câncer e já avançado. E a médica, interessante porque até a ciência ela já está tendo esse cuidado, né? E assumindo também isso, a médica de imediato perguntou a ela se ela tinha tido alguma raiva, né? Algum aborrecimento, alguma raiva, e que tinha deixado ela irritada com rancor no coração. A médica foi bem sincera, bem pontual com ela, porque não cientificamente, lógico que pode acontecer, mas a probabilidade era baixíssima, visto que há 10 anos ela fazia acompanhamento com esta médica e a médica tranquilo, aqui não vai surgir nada porque não tem tendência na família e todos os cuidados você toma, você vem aqui só para precaução, né? Só para prevenção. E, no entanto, ela havia realmente tido um aborrecimento familiar, né? Havia tido uma raiva, né? Como a gente chama, uma raiva muito grande. E aquela raiva somatizou, provavelmente, somatizou no espírito, né? Deu a raiva no espírito, né? Nos seus sentimentos e somatizou no corpo, né? Aquela raiva ela passou, transmitiu dos seus sentimentos do espírito para o corpo e somatizou no corpo e causou um câncer, né? E numa região que era acompanhada sempre, que nunca teve problema. Então a própria médica, ela deduziu isso, encaminhou ela para psicólogo e tudo. Então até a gente vê aqui
cientificamente os médicos já estão assumindo, né, essa nova tendência, né, esse novo olhar, tendência não, um novo olhar que está surgindo, que é um olhar de cuidado, vendo que as emoções como raiva, como rancor, como a gente não conseguir perdoar, né, o ressentimento, tudo isso faz adoecer também. E nós levamos isso para o espiritismo e nós podemos desmembrar, né? O espírito com as emoções sente isso, o perispírito passa para o corpo, somatiza-se no corpo as células e causam doença. Olha aí a desarmonia. Por isso que tem que se andar juntinho e bem, cuidar do corpo e cuidar do espírito. E Samira, como é que eu faço para cuidar do meu corpo nesta pandemia? Tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeitinho. Eu sei que, né, muita gente tá comendo muito, né? Desregrado em casa, né? Acaba nervoso, ver um doente, outro acontecendo isso, aquilo. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que manter o equilíbrio e tem que ter muita fé em Deus, principalmente nessa pandemia que eu acredito, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Acredito que ninguém estava esperando, então a gente tem que ter muito equilíbrio, parar, fé em Deus, né? Elevar o nosso pensamento sempre em Deus e quando vier aquela tristeza, né? Aquela angústia, respirar, pegar o evangelho, nosso alimento diário, que a gente não pode se separar, que é o nosso fortalecedor, o fortalecedor do nosso espírito, são as palavras de Jesus, que a gente tem que se fortalecer dela para que possamos também colocar em prática, né? Então a gente pode pegar o evangelho, se fortalece do evangelho, com aquela leitura harmoniosa, e aí nós vamos harmonizando o nosso espírito e conseguindo nos equilibrar, né, diante desse mundo que está assim, todo mundo muito aflito. Na realidade é essa, né? Então vamos voltar aqui para o nosso evangelho, né? Continuando aqui, cuidar do corpo e do espírito. A gente vai aqui para o finalzinho, né? Que diz assim: não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causais. Então, muitas vezes, né, quando acontece do erro, né, não castigueis o vosso corpo, né, pelas faltas que acontecem, pelos nossos erros. Nós não podemos castigá-lo fisicamente, né? Eu errei, eu vou pegar um cinturão e me bater até que meu corpo aprenda, porque não é assim. O corpo ele é material e o que anima ele é o espírito. Então não vai adiantar, né, se castigar a matéria para alcançar uma perfeição, de jeito nenhum. E como é que nós conseguiremos a perfeição, né? Conseguiremos alcançar, né, essa perfeição, essa harmonização? E aqui no finalzinho do texto ele vem dizer: a, a perfeição não está nisso, né? Que é se castigar, né? Está toda nas reformas, porque fizeste passar o vosso espírito. Então, todas as reformas somos seres ainda em aprendizado. Então, toda reforma que você conseguir realizar, todo o engrandecimento que você conseguir vencer, né? Isso aí, essa reforma íntima, né, está realmente à perfeição, né? Tem um ditado que todo mundo bem sabe, né? Como é que se identifica um bom espírita, né? Um verdadeiro espírita. É pela sua perfeição? Não, mas pelo esforço, o esforço constante que ele faz para superar suas próprias imperfeições. E imperfeições todos nós temos,
né? Todos nós temos. Estamos aqui, né, nessa vida, nesse planeta de provas e expiações justamente para isso, né? Para superar, para vencer, para aprender e vencer as nossas imperfeições. Não castigando fisicamente nosso corpo, mas como diz aqui, ó, a nossa reforma. E diz mais: dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, esse meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, seja perdoando, amando, se submetendo a aceitar as diferenças, as desigualdades dos outros, né? Que nós vivemos numa comunidade onde cada um pensa de um jeito, então as injustiças acontecem, os pensamentos diferentes acontecem, então essa maneira da gente, esse olhar de perdão, de amor, de caridade, de aceitar o outro como o outro é. Então, tudo isso aí, essa reforma que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça, é o que vai nos tornar perfeitos. É o que vai trazer o equilíbrio para nosso espírito e nosso corpo. É o que vai nos trazer mais harmonia para a nossa vida. Né? Não os conflitos, não as raivas, não a falta de perdão, né? O rancor, tudo isso é muito ruim para o espírito e, consequentemente, para o corpo. Porque hoje nós aprendemos que o perispírito, ele está lá, ó, levando as informações de um para o outro e muitas vezes levando para o corpo uma alma doente e que vai adoecer o corpo também. Certo, gente? Bem, o texto é pequenininho, super indico para vocês estarem lendo em casa, fortalecendo o nosso evangelho diário, principalmente nesse período de pandemia, um período difícil que nós estamos vivendo e diferente, né? Eu acho que eu nunca imaginava na minha mente passar por um período desse, mas eu confio muito em Jesus, na espiritualidade de luz, nos planejamentos superiores e sei que nada que acontece é por acaso. Então, se nós estamos passando por esse momento de pandemia, por essas dificuldades, por esse medo, por essas mortes e todo esse contexto geral, né, mundial, há de ter uma causa, né? E justo há de ser essa causa. E Jesus está na frente guiando, nos guiando. E que fique a mensagem da noite de hoje, né? Cuidar do corpo e do espírito. Tão importante. Tão importante o corpo, tão importante o espírito. Os dois. Nunca esqueçamos disso, né? Eles têm que andar harmônico e juntinhos. Alimentamos o nosso espírito sempre, as atividades de leitura, o evangelho, atividades do bem, a caridade, o amor, o perdão, né? Amando de coração, estamos alimentando o nosso espírito, aceitando, perdoando, vivendo. E o nosso corpo, alimentando-se bem, atividades físicas, diminuir esses alimentos gordurosos, né? E vamos tendo aquela harmonização dos dois, corpo e espírito, para que tenhamos uma vida plena e uma vida feliz, né? Harmônica dos dois. Né? Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de você que está em casa, que assistiu esse evangelho da noite de hoje. Muita paz, muito amor no coração e força, fé em Deus, né? Que tudo isso vai passar, né? Uma pandemia que veio forte, mas que nada é para sempre, como diz Chico Xavier, né? Tudo passa, nada é para sempre. E isso há de passar também e vai dar tudo certo. Deus é Pai. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus ilumine e que esse evangelho chegue através de uma luz forte, uma luz renovadora dentro da sua casa, dentro dos seus familiares,
abençoando, iluminando, fortalecendo com fé a cada um de vocês. Muita paz, muita luz em Jesus, que irmão Cadia, todos os espíritos de luz possam estar nesse momento abençoando você que está escutando esse evangelho e a todos aqueles que você ama e que está precisando de paz, de luz, da misericórdia de Jesus. Muita paz, muita luz. Obrigada e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Assim seja. Amém.